I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Reino Unido votou há 10 anos pela saída da União Europeia e nesta década acaba de chegar ao 7º primeiro-ministro. O Brexit, longe de entregar tudo o que prometeu, não penalizou os movimentos políticos que mais lutaram para que o resultado do referendo fosse o que foi. Penalizou quem esteve no governo, primeiro os conservadores e depois os trabalhistas, e fez crescer o Reform UK de Nigel Farage. Derrotados nas recentes eleições locais, os trabalhistas despediram Keir Starmer e foram buscar o Rei do Norte, fenómeno de popularidade que permite sonhar com uma recuperação eleitoral. Andy Burnham promete reduzir o custo de vida, ambiciona uma reindustrialização do reino e não cede na imigração, vista à esquerda e à direita como um problema a precisar de solução urgente. Se o novo líder dos trabalhistas não for capaz de recuperar rapidamente nas intenções de voto, será o seu próprio partido que agora lhe estendeu o tapete vermelho a indicar-lhe a saída, como fizeram a Starmer. Para aferir as expectativas que estão criadas com a chegada a Downing Street de um novo primeiro-ministro, conversamos com o editor do Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Cordeiro! Prometer tanta coisa como promete Burnham ao chegar ao poder é excesso de ambição e o falhanço certo por colocar as expectativas demasiado altas, ou é a única maneira de chegar a 2029 trabalhando uma expectativa de médio prazo? Olá, Paulo, e obrigado pelo convite. Olha, é certamente ambicioso. Eu acho que Burnham quer mostrar-se como um primeiro-ministro que quer fazer e mostrar obra desde o início, se calhar para contrastar com o seu antecessor Keir Starmer, de quem os críticos diziam que era demasiado prudente ou demasiado timorato, que não, de facto não ousava e não conseguia entusiasmar e instilar otimismo na população. Agora, com certeza que tem os seus riscos, porque, como tu dizias, as expectativas ficam altas, a bitola fica alta. Além disso, o plano dele é também ambicioso do ponto de vista temporal, porque ele fala-nos de projetos para 10 anos e, na verdade, se nós andarmos 10 anos para trás, também andamos 7 primeiros ministros para trás. Exato, é por isso mesmo que quer fazer a diferença. Não é? Dele, ele quer fazer a diferença, ele quer ser um primeiro-ministro que marca a estabilidade, que dura agora até 2029, porque é o fim da legislatura, mas que depois quer obviamente ser reeleito para mais 5 anos. É um projeto a longo prazo, porque tem coisas que demoram, não é? Se pensarmos, por exemplo, em reindustrialização. Ele quer mudar o Reino Unido, não é o que ele diz? Do dia para a noite. Ele quer mudar o Reino Unido, ele quer reverter parte do que foi o legado, por exemplo, de Margaret Thatcher. Pode parecer um bocadinho extemporâneo ou anacrónico vir falar de uma primeira-ministra que deixou de o ser há quase 40 anos, mas ele ainda tem ali aquela marca de um certo partido. Ele diz que ainda há consequências desse tempo, não é? Exatamente, que ainda vê nas consequências do thatcherismo uma grande desgraça. Medidas como o limite de 2 libras nos transportes públicos ou o corte do IVA na eletricidade são simbólicas, mas são estes sinais que podem fazer o eleitorado acreditar que há uma mudança a prazo? Elas não são, eu não lhes chamaria meramente simbólicas, porque há de facto uma diferença que aparece que as pessoas vão de sentir na sua algibeira, e por outro lado também não são simbólicas do ponto de vista de quem as concede, porque, claro, por exemplo, essa do IVA da eletricidade custa praticamente 1.000 milhões de euros, fazendo a conversão. Certo, mas no orçamento, no orçamento do Reino Unido é
é coisa pouca. É coisa pouca, mas é preciso ir buscar esse dinheiro a algum lado. E é o país que já tem neste momento uma dívida pública equivalente a 102% do PIB. Além de que Burnham vem para o poder, não nos esqueçamos, vinculado ao programa eleitoral com que o Labour, portanto, com que o Partido Trabalhista ganhou eleições há 2 anos, o qual impede, por exemplo, de mexer na maioria dos impostos. Ele não pode ir buscar dinheiro aumentando IVA de outras coisas, ou aumentando o IRS, ou mesmo as contribuições para a Segurança Social. Ele não pode mexer nessas coisas, portanto poderá mexer noutros impostos indiretos e menores, mas portanto, há aqui uma dificuldade também de dizer, bom, eu dou-vos o IVA da eletricidade, vocês deixam de pagar IVA sobre a eletricidade, mas o que ainda não está respondido é onde é que se vai buscar o dinheiro para Isso cada quer uma dizer, destas Pedro, medidas. Que há um risco orçamental, ou em alternativa ao risco de deixar a Eu puxar acho que há um certo uma manta risco curta? orçamental ou manta curta. Há um risco, pode ser um risco orçamental, no sentido das coisas descarrilarem, ou pode ser um risco no sentido de ser um dia preciso dizer às pessoas que eu para vos dar isto, tiro-vos aquilo, e as pessoas não gostarem daquilo que se lhes tira. Acho que estes dois são os maiores desafios. Dito isto, ele escolhe para Ministro das Finanças alguém, John Healey, que até foi uma escolha um pouco inesperada para alguns comentadores, e que é um adepto das contas certas. Isto para sossegar os mercados, os famosos mercados que já estavam um bocadinho em polvorosa com a ideia de um primeiro-ministro mais à esquerda do que Keir Starmer estar agora em Downing Street. Há 50 anos o Reino Unido teve de pedir ajuda ao FMI, a situação está longe da gravidade desse tempo, mas estavas a falar dos mercados, algum receio de que possam ser ultrapassadas linhas perigosas para agradar à ala esquerda? Digamos que o Burnham vem de uma... Quer dizer, ele foi-se adaptando às várias alas, na verdade, que foram dominando o Labour. Estamos a falar de um político que tem décadas de experiência, já foi 2 vezes candidato ao líder de partido portanto agora vencer à terceira, e na verdade a última vez que ele concorreu a líder não era nada o candidato da ala esquerda. O candidato da ala esquerda foi quem ganhou na altura, em 2015, que era Jeremy Corbyn, esse sim um esquerdista bastante radical, por comparação com os primeiros ministros tradicionais do Labour. E que foi eleições e perdeu, Burnham não é? foi-se adaptando, perdeu estrepitosamente. Agora, o Burnham quer apelar aos que achavam que Starmer era demasiado moderado ou pouco determinado, mas não quer assustar os outros. Aliás, ainda se deve lembrar que na roda viva de primeiros-ministros a que o Reino Unido tem assistido, houve uma senhora que foi derrubada ao fim de mês e meio pelos mesmos mercados, porque tinha projetos económicos e financeiros tão escanifobéticos. E os mercados reagiram de imediato. Da minha infância, imediatamente, e foi de tal forma brutal que ela teve que se demitir. Nada disso aconteceu com Burnham. Os mercados deram os custos a que o Reino Unido se financia nos mercados subiu ligeiramente, mas entretanto já está com uma tendência de voltar ao normal à medida que se foi conhecendo também com mais certeza quem eram os ministros, em que houve uma mensagem dada de permanência das contas certas, apesar de talvez alguma maior generosidade social, e aí as coisas tendem a voltar ao normal. Os períodos de mudança são sempre períodos de incerteza, não é? A ideia de reduzir o custo de vida, a reindustrialização do Reino Unido, a manutenção, de certa maneira, das políticas de imigração que com Starmer já tinham surpreendido um pouco para um partido mais à esquerda, são tudo sinais de que Burnham percebe que o seu adversário é de facto Farage? Sim, vamos por partes. Na imigração, é verdade, Starmer tinha uma política, aliás, a Ministra da Administração Interna mantém-se, Shabana Mahmood, que é uma adepta do controlo das fronteiras. Portanto, aqui vemos o Reino Unido fazer coisas que, se calhar, alguns vizinhos ali nórdicos, como a Dinamarca, também fazem, mesmo com governos de esquerda, que é um controlo das entradas de imigrantes, porque sabem que isso, do ponto de vista político, é um tema quente. E, de facto, neste momento, quem é, segundo, olhando para os estudos de opinião, etc., quem é a alternativa principal ao Partido Trabalhista no Reino Unido é, pela primeira vez, não o Partido Conservador, embora a liderança de Kemi Badenoch seja uma liderança até com alguma força, mas quem está nas intenções de voto a competir com o Labour é, de facto, o partido Reform UK, portanto, um partido da linha do nosso Chega, um partido de direita radical, xenófobo, etc., populista, chefiado por Nigel Farage, que aliás vai a votos agora, porque fez ali uma rábula que foi demitir-se do círculo eleitoral que representa para se voltar a candidatar ao mesmíssimo círculo eleitoral, uma rábula que os outros partidos disseram, então nós não participamos dessa eleição, falar sozinho. Agora está
está a competir com um candidato satírico que é o senhor o conde do caixote de lixo, ficou ali a pregar no deserto, mas de facto Farage continua a ter ambições nacionais e é o principal beneficiário se houver uma percepção de que mais uma vez um governo de um partido histórico como é o Partido Trabalhista fracassou. Portanto, o Burnham não se pode dar esse luxo. E para fecharmos a nossa conversa, Nigel Farage, como todos os populistas de direita, tem a vida facilitada porque pode dizer tudo o seu contrário e continuar em alta nas sondagens. O resultado conseguido por Burnham, ainda assim num círculo eleitoral onde tinha ganho o Reform OK nas locais, mostra que ele pode ser o antídoto para o que muitos entendem ser a inevitável chegada da extrema-direita ao poder? Sim, eu acho que há aqui um lado em que o Burnham está a apostar e que pode render-lhe frutos, que é, de facto, mudar a vida concreta das pessoas. Quer dizer, se os preços, se os bilhetes de autocarro tiverem um preço máximo, se a próxima conta da luz, neste caso a partir de outubro, não incluir IVA, etc., as pessoas sentem na sua vida, sentem o governo a causar mudanças para melhor, desejavelmente, na sua vida concreta. E isto importa muito mais do que slogans ou grandes proclamações ideológicas. Se for por aí, se os serviços públicos de facto melhorarem e ele quer, por exemplo, que o Estado tenha maior controle, não é necessariamente posse, não é portanto necessariamente nacionalização de tudo quanto mexe, mas o Burnham quer que o Estado tenha uma presença ou uma regulação ou um controle maior sobre uma série de serviços públicos que, na sua opinião, não estão a funcionar bem e na opinião da maior parte dos britânicos. E isto, se conseguir ir por aí, se conseguir melhorar, de facto, as listas de espera nas consultas médicas, os transportes públicos, etc., pode ser um antídoto. Eu acho que é o único antídoto possível para esta onda populista que anda pelo mundo todo, é as pessoas sentirem que outros partidos lhes resolvem os problemas, por um lado, e por outro lado, obviamente, ir também denunciando a incongruência e a contradição evidente do discurso desses partidos populistas que, uma vez no poder, não resolveriam nada. Burnham é a última hipótese de travar Farage? Tenho dificuldade em qualificar assim como a última de forma tão definitiva, mas seguramente com a porta giratória de primeiros-ministros que tem tido nos últimos tempos, eu acho que se as coisas não correrem bem, há uma probabilidade grande da próxima vez o Reform UK ser o partido mais votado. Curiosamente, desde que o Burnham está à frente do Partido Trabalhista, afastado de Starmer, que era o alvo do descontentamento de muita gente, os estudos de opinião mostram que volta a haver um equilíbrio com Farage a descer ligeiramente e o Partido Trabalhista a recuperar algum apoio. Portanto, é a tal expectativa, é um estado de graça, vamos ver até quando se mantém, só depende do Sr. Burnham e da sua equipa. Em 2013, no Alta Definição, Luís Represas, na altura com 56 anos, abordava a longa carreira musical, a importância do contexto familiar e as aventuras e adversidades que marcaram a sua juventude. O músico faleceu ontem, 22 de julho de 2026, com 69 anos, vítima de um cancro do pulmão. Recuperamos a entrevista do arquivo com um dos maiores nomes da música portuguesa. Para ouvir no podcast de Daniel Oliveira, Alta Definição, o músico deixava um desejo. Ele gostava que as canções dele continuassem a ser ouvidas daqui a 100 anos. As minhas e as de muitos mais que temos feito música em Portugal e por aí fora. Porque estas canções estão recheadas de palavras que espero que possam continuar a ser lidas e ouvidas, dizia Luís Represas. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.